Olá e seja bem-vindo à aula número 2 do nosso curso de algoritmos gratuito. E agora a gente vai ver um pouco mais, né? A gente tinha visto ali a aula 1, o que são algoritmos, a gente aprendeu isso. A gente memorizou na cabeça o que são algoritmos. A gente aprendeu o que é uma linguagem de máquina, o que é uma linguagem de programação, o que é algoritmos no dia a dia. Exemplificamos no nosso dia a dia como isso funciona. E agora eu tenho certeza que você já baixou a nossa apostila lá na descrição. Se não, na descrição desse vídeo, até porque a gente vai usar ela. E também já baixou o software que a gente vai utilizar, que está aqui na apostila. O link para download, o VisualAlg 3.0.7. Vamos usar a mesma versão, tá bom? Essa aula é mais teórica, só que assim, é muito precisa. Você não vai memorizar tudo de primeira, pode reler, não tem problema. Você vai precisar de entender o que está acontecendo aqui. Porque antes da gente começar a programar, a gente precisa passar por essa aula. O primeiro passo é a gente entender o que é um pseudocódigo. Essa apostila aqui eu mesmo montei, eu já deixei bem detalhadinho essa parte. Um pseudocódigo é uma forma mais simples de converter algoritmos em resultados. Júnior, então pseudocódigo é uma linguagem de programação? Na verdade não. Ela não chega a ser uma linguagem de programação, mas é como se ela fosse uma tradução ali, sabe? Eles tentaram fazer uma coisa em português para a gente conseguir converter os nossos algoritmos em resultados. Normalmente a gente usa isso só para aprender. E é muito interessante usar ele porque facilita muito, muito mesmo. A gente começar já de uma vez numa linguagem, a gente não aprende direito. E a gente vai usar o VisualG com o Portugal, né? O Portugal que seria essa quase linguagem de programação que a gente utiliza. O que é o VisualG? É um programa desenvolvido pelo professor Antônio Carlos Nicoloide. Ele programou esse software onde você vai jogar os seus comandos lá dentro e ele vai compilar para a gente, dando resultado. Aí agora a gente já começa a entrar na questão técnica do pseudocódigo. A gente vai começar a entender o que são variáveis. A variável é um nome dedicado ao espaço que vai armazenar um dado. O que é um dado? Um dado é alguma coisa ali, uma informação que você recebeu. Então a variável é um nome dedicado e um espaço também dedicado ali que você vai dar ao dado, à informação que você vai receber dentro do programa. Por exemplo, um nome ou um valor. Quando você pedir, digite seu nome, o nome dessa pessoa vai ser salvo em uma variável, entendeu? Que é a variável. E para melhor funcionamento, existem tipos de variáveis. No VisualG existe inteiro, real, caractere e lógico. Observe que aqui eu coloquei um asterisco. Depois a gente vai ver isso aí. Antes vamos ver a tabela aqui. O tipo, aqui a definição e aqui alguns exemplos. O tipo inteiro, ele guarda valores numéricos, sem casas decimais. Ou seja, vai ser para guardar números inteiros. Só lembrar disso, inteiro guarda número inteiro. Como, por exemplo, número 8, número 17, número 1500. O tipo real já é alternativa para se você precisar de número quebrado. Ele guarda valores quebrados, ou seja, com casas decimais. Por exemplo, 3,5, poderia ser 3,50, 18,9, 10,5. Podia ser 10,0? Podia. Ele entende também que o número inteiro pode ser um número com casa decimal. Então, poderia ser real também. Eu uso muito para somas e médias esse aqui, principalmente quando você tem que usar divisão, né? Porque vai dar número quebrado quase sempre. Caractere. Guarda palavras ou apenas letras, como por exemplo, letra a palavra tigre, um nome e um sobrenome. Aqui tem a questão, que vai no asterisco aqui. Mas antes vamos ver aqui o que é o lógico. O tipo lógico é um tipo de variável que guarda apenas um valor verdadeiro ou falso. Como assim, Júnior? Ele está guardando, na verdade, ele serve para te retornar se uma coisa é verdadeira ou falsa. Vamos supor, você precisa de saber que se sua variável nota 1 e a sua variável nota 2 é igual. Se ela for igual, ela vai retornar verdadeiro. Se não, ela vai retornar falso. Isso é uma variável lógica. É uma variável para retornar apenas verdadeiro ou falso. Não tem como ser outro resultado. Agora o asterisco. Existem mais tipos de variáveis, mas no VisualG são apenas essas. Você verá tipos diferentes quando começar a estudar algumas linguagens de programação. Inclusive, caractere, se você for para outra linguagem, ela só cita
letra, nomes e coisas assim com espaço, você não vai conseguir usar. Isso aqui é uma string, na verdade, a gente chama de string, que é uma cadeia de caracteres seguidos, né? Ele é um texto. Mas no Visual G ele entende que isso é um caractere, então a gente não precisa de preocupar com isso por agora. E agora a gente vai entender o que são operadores. Essa é uma coisa bem simples até. Talvez te dê medo esse monte de tabela aqui, mas eu deixei o mais simples possível e vou explicar para você, então preste bastante atenção. O que são operadores? Um operador é um símbolo que na matemática indica uma operação. Então, operador é um símbolo, olha, vários símbolos, que vai indicar o quê? Uma operação matemática. Então, esse símbolo que vai estar lá na sua operação é um operador. E no Visual G nós temos alguns tipos diferentes, como operadores aritméticos, relacionais, lógicos e de caractere. Vamos começar pelo aritmético. Aí você me vê aqui, mas é mais, menos, aí eu até sei para que funciona. Não se engane, esse operador aritmético aqui, ele não quer dizer soma ou subtração. Operadores unários, isto é, são aplicados a um único operando. São os operadores aritméticos de maior precedência. Exemplos, menos 3, mais x. Esse cara aqui, ele quer dizer que é positivo e negativo, e não uma soma e uma subtração. Sabe quando você tem 10, tirou 15, ficou menos 5? Ou então quando você tem 10, tirou 5 e ficou 5 positivo? É isso. Porém, é uma coisa que você nunca vai usar. Como assim, Júnior? Você vai colocar, vamos supor, negativo lá no número já, normal, porque você vai escrever negativo, a pessoa vai colocar. E positivo a gente nem usa no dia a dia. Aqui a gente tem o barra. Aí você fala, barra a gente usa na divisão, não é mesmo? Seria, mas essa barra ela está ao contrário. O que isso significa? Significa que ela é um operador de divisão inteira. Como assim? Por exemplo, você tem um 8 aqui, dividido ao contrário por 3. Deu 2. Aí você me fala, poxa, mas 8 por 3, quer ver? Não é isso, eu tenho certeza que não é isso. Tenho certeza absoluta. 8 divide por 3 deu 2,66667. Beleza. Só que lembra que essa barra está ao contrário? Então ela pede números inteiros apenas. Se deu 8,3, podia, se 8 dividido por 3 deu 2, podia dar 2,999, que ele ia voltar para 2. Porque ele pediu o inteiro. Ele não quer que arredonde também, quer o inteiro. Então barra ao contrário é para dividir números de forma inteira, para retornar um valor inteiro. A gente quase não usa, mas ainda é usado. Aqui a gente entra, todo mundo vai saber esse aqui, né? Que são os operadores aritméticos tradicionais. A adição, subtração, multiplicação, que é um asterisco, e a divisão tradicional. Essa aqui é aquela que, se dividisse 8 por 3 com esse aqui, que daria 2,6667. Então seria um valor real, né? Porque inteiro não caberia. E esses aqui a gente nem precisa de explicar, porque a gente usa no dia a dia. Coisa básica, né? Aí você me fala, mod, mas isso aqui é um texto, nem é um operador de símbolo. Sim, mas você pode usar ou mod, escrito mod literalmente, ou então a porcentagem. Isso se chama operador de módulo, tanto a porcentagem quanto o mod. O que ele faz? Ele dá o resto da divisão inteira. Imagine que a gente dividiu 10 por 3. 10 é divisível por 3? É, mas não sobra, porque 10 por 3 dá 3 e sobra 1. Então, o mod ele é usado para resto da divisão. Apenas para isso. O mod é a porcentagem. Vamos supor, eu quero saber o resto da divisão de 11 por 3. Deu 2. É o restante da divisão. E aqui a gente tem um acento circunflexo, mais conhecido por muita gente como chapeuzinho do vovô. O que é o chapeuzinho do vovô no Visual G? Operador de potenciação. Por exemplo, 5 potenciado por 2, 25. Então a gente volta lá na quinta série. O que é potenciação? É você pegar o segundo número aqui, né, o elevado. Por exemplo, 5 elevado por 2. Quando a gente eleva o número, o que acontece?
Se é 5 elevado a 2, quer dizer que eu vou colocar o 5 duas vezes. Vai ser 5 vezes 5. 5 vezes 5 é 25. Ou seja, é basicamente você elevar o segundo número pelo primeiro. Quando você quer fazer potenciação no Visual G, você usa acento circunflexo. Agora a gente vai vir na parte que mais utiliza, que são os operadores relacionais. O que é relacional quanto ao Visual G, quanto à programação? O operador relacional ele é usado para fazer comparações. Por exemplo, quando uma variável é igual a outra, vamos supor, a nota 1 é igual à nota 2, se for igual, você vai fazer isso, se não, vai fazer isso. É usado também o menor que, vamos supor, nota 1 é menor que a nota 2, nota 1 é maior que a nota 2, nota 1 é menor, igual, mas o que é isso? Então é menor ou igual a nota 2, maior ou igual. E esse cara aqui, que é o menor e o maior junto, que vira diferente. Esse cara ele é usado para valores lógicos. Lembra lá do verdadeiro e falso? Se eu quiser fazer um teste, se vamos supor, nota 1 é diferente da nota 2, e eu posso atribuir esse resultado a uma variável do tipo lógico. Que aí se for diferente, ele vai dar verdadeiro. E se for igual, ele vai dar falso. Para isso que você vai usar isso. Mas quase nunca usa. Você vai usar sempre esses três aqui e esse aqui. Esse aqui também pode usar, mas é pouco. Vamos supor, mas aqui você falou que é igual ou maior ou igual, por exemplo. Vamos supor, quando você está fazendo uma média, você fez as provas. E na prova você tem a média que é 6, o máximo é 10, e menos de 6 você tira a nota vermelha. Se o aluno tirar 6, ele está aprovado, não está? Beleza. E se ele tirar mais? Também está. E na hora que você vai calcular isso lá, você pode fazer, vamos supor, se o aluno tirar mais de 6 ou 6, então ele é aprovado. Aí automaticamente, se não for mais de 6 ou igual a 6, ele está reprovado. Para isso que tem isso aqui. Entendeu? Aí a gente pode descer aqui para os operadores lógicos. Já vou adiantar que esse não e esse show, eu sinceramente nunca uso. É só para completar, para dizer que não tem. Mas eu vou explicar então primeiro o e o ou. Você vai lembrar agora de tabela verdade. Se você já estudou isso, vai ser fácil. Se não, você vai entender aqui comigo. Ou, operador que resulta verdadeiro quando um dos seus dois valores for verdadeiro. Pode ser mais de dois valores, não tem problema. Vamos supor, nota 1 ou nota 2 foi boa? Se sim, se tiver uma nota boa, está aprovado, entendeu? Se for ou, que assim, se ele tirou boa em uma ou em outra, tá bom. Se for nos dois, tá ótimo. E, operador que resulta verdadeiro somente se os dois valores forem verdadeiros. Aí você me fala, como assim? Como assim, Júnior? Vamos supor, para o aluno passar de ano, o aluno tem que tirar 60 ou nota superior a 60, ou seja, mais de 60 ou 60, né? Seria esse cara aqui, ó, igual ou maior ou igual a 60. Só que na escola você tem um outro quesito que é a questão de faltas. Porque o aluno, para passar, ele tem que tirar uma nota igual ou maior a 60 e tem que ter menos, vamos supor, do que 25 faltas. Então, se o aluno tirar uma nota maior ou igual a 60 e tiver menos de 25 faltas, então ele está aprovado. Se o aluno tirar nota menor que 60 e não ter nenhuma falta, está reprovado ainda, porque ele precisa de ter os dois verdadeiros, tem que ser e e. Verdadeiro, verdadeiro. Se o aluno tirou 100, passou com 100 no ano, mas tem 26 faltas, ele está reprovado, porque ele exige que os dois valores, ou mais se tiver, tem que ser todos verdadeiros. Se fosse no ou, o aluno passava com 100, 26 faltas, porque tinha que ser ou passava na nota ou na quantidade de faltas. Mas não é assim que funciona, é com o e. Beleza, a gente entendeu o e e o ou. Tem que ser tudo verdadeiro e o ou pode ser um verdadeiro e o resto falso. Vamos ver esse não. O não, ele é basicamente um operador de negação. Como assim? Eu tenho que negar uma coisa. Eu quero atribuir um valor ali,
tem uma condição, vamos supor, você pediu ali para digite um valor, a pessoa pode digitar um valor lá, só que você tem um número que não quer que ele digite, não pode ser 0. Então, se valor for não 0, você vai fazer o que tem que fazer, senão vai dar uma mensagem de digite outro número ou vai dar um erro. É basicamente para isso. Uma coisa que na verdade não é verdadeira é falsa. É como eu falei, você nunca vai usar isso aqui, nunca. Você vai usar diferente na pior das hipóteses, mas não, você não vai usar. Mas você precisa saber que não é, vamos supor, uma coisa que não é verdadeira é falsa. Tem que saber disso, apenas disso. E o show, ele é o contrário do e. Como assim? O e, ele precisa que as duas alternativas, as duas possibilidades, ou 3 ou 4, tudo que existe, tenha que ser verdadeiro. O show precisa ser tudo falso. Ele só vai ser verdadeiro, só vai estar ok para o show quando tudo for falso. Ou seja, ele é o contrário do e, é aquilo que eu falei. Se eu fosse, em vez de usar o show, eu usaria o próprio e, mas mudaria lá as regras. Então, aqui você precisa saber o ou e o e, principalmente. E aqui eu tenho um operador de caractere. O que é um operador de caractere, Júnior? Caractere é letra, palavra. Aqui no Visual G é palavra, é caractere, letra, caractere. E concatenar é o ato de você juntar. Por exemplo, você tem o seu nome e você tem o seu sobrenome. E você vai juntar tudo em uma coisa só. Imagine um programa. Um programa que tenha uma variável chamada nome. A gente aprendeu ali atrás o que é variável. É um lugar que você guarda um espaço. Então a variável nome vai guardar o nome da pessoa, o primeiro nome. E você vai ter uma variável chamada S nome, que o S é de sobre, né? No caso sobrenome. Uma variável nome, uma variável S nome. E você vai ter uma variável final para poder mostrar o resultado, que vai ser o N completo, que significa nome completo. Então essa variável N completo vai receber nome juntar com um S nome. Vai ser, vamos supor, se o nome for Júnior e o S nome for Cristi, então N completo vai ser Júnior mais Cristi. O mais não é só adição, ele serve para concatenação quando se trata de caractere, não é mesmo? E é isso, vai ficar Júnior Cristi. É o exemplo aqui, ó. Rio mais de Janeiro. Então ele concatenou aqui o Rio com o de Janeiro e virou Rio de Janeiro. E na próxima aula, só dando aqui uma prévia, a gente vai aprender já usar o Visual G para ter resultados. Vou fazer em tempo real lá no meu Visual G para você entender melhor, beleza? Te vejo na próxima aula, deixa o like, se inscreve no canal, recomenda para os colegas o curso, porque é de graça, né? Então tchau, tchau, te vejo em breve.